Oi pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo oficial do Humanizando com Carol, onde eu humanizo linguagens português e humanas para vocês que precisam passar numa prova da escola ou já estão treinando para os vestibulares como o Enem ou dentre outros. Então, hoje nós vamos iniciar com gramática, falando sobre funções da linguagem. Então, para começar, a gente tem que entender o que é, no geral, uma função de linguagem. Então, vamos lá. Funções de linguagem são diferentes finalidades de uma mensagem dentro de uma comunicação. Em palavras mais simples, elas mostram qual é a intenção de quem está falando ou escrevendo e que elemento da comunicação a mensagem está focada. Mas antes da gente falar exatamente sobre as funções da linguagem, a gente precisa conhecer os elementos do ato comunicativo, que é o ato da gente conversar, no caso, por exemplo, né? Então, nós temos como elementos o emissor, o receptor, o contexto, o canal, a mensagem e o código. Esses 6 pontos, eles são fundamentais para a gente conseguir entender melhor as funções da linguagem. Então, começando pelo emissor, ele é aquele que profere a mensagem, ou seja, o emissor ele vai ser aquele que fala, quem está mandando a mensagem. E o receptor, vai ser o contrário, vai ser aquele que recebe a mensagem, ou seja, para quem quer se contar aquela coisa. Aí o contexto, ele se trata da realidade material na qual a mensagem está escrita. Mas como assim, Carol, a realidade material da mensagem? É basicamente o ambiente que aquela conversa, que aquela recepção vai acontecer, daquela mensagem. Então, se você está falando com a sua mãe, você vai falar de uma forma diferente do que quando você fala com os seus amigos. Ou quando você vai falar com um professor ou uma professora, você vai falar de uma forma diferente do que quando você fala com a sua mãe e assim por diante. Já o canal é o meio físico pelo qual ocorre a mensagem. Novamente, Carol, como assim meio físico? Basicamente, o meio físico é tudo que a gente toca, Então, o meio físico, ele pode ser o nosso telefone, quando a gente está ligando para alguém. Pode ser o nosso computador, quando a gente está mandando mensagem ou um e-mail para alguém. Pode ser uma carta, quando nós escrevemos para alguém. Ou seja, sempre vai ser uma coisa material que a gente usa para levar a mensagem, a qual ocorre a mensagem. E falando na própria mensagem, a mensagem é o conteúdo proferido. Ou seja, vai ser o que a gente quer falar, o que a gente quer demonstrar a outra pessoa. E por último, o código. O código, ele é o sistema simbólico pelo qual se criptografa uma mensagem. Foi meio difícil essa palavra, Criptografa. Mas o código nada mais, nada menos é do que a forma como a gente vai transmitir aquilo ali. Então, a língua portuguesa em si é um código. Outros idiomas são códigos. As gírias são códigos. E até mesmo símbolos, imagens, são códigos. A gente pode tomar como exemplo as placas de trânsito. Elas são códigos que indicam uma mensagem. Então aí nós já temos um geral dos elementos do ato comunicativo. Então, resumindo os pontos anteriores, quando nós pegamos a linguagem e juntamos aos elementos do ato comunicativo, nós teremos dessa forma as funções da linguagem.
E aí que nós entramos no tópico principal dessa aula. E quais são as 6 funções da linguagem? Então, nós temos a função referencial, a função poética, a função emotiva, a função apelativa, a função fática e a função metalinguística. Então, agora nós vamos ver um pouco mais sobre todas essas funções. Então, começando pela função referencial ou denotativa, que nós já sabemos que denotativo vem de literal, né? Porque nós temos os 2 casos, o conotativo e o denotativo. O denotativo é no sentido literal das coisas. Então, a função referencial ou denotativa, ela se resume mais ao contexto, né? Se refere a fatos verídicos, ou seja, do mundo real. E o exemplo que nós temos mais comum são os artigos científicos, os livros didáticos, as notícias e entre outros. Então, aqui a gente consegue ver no slide um trechinho de uma notícia do G1, né? 3 frutas brasileiras aparecem no ranking atual de 100 melhores do mundo do Taste Atlas, portal considerado uma enciclopédia gastronômica do Zewa, a jabuticaba, o açaí e o guaraná. Então, aí nós vemos que retrata um fato verídico, né? Confirmado pela Taste Atlas, que foi buscado pelos jornalistas da Rede Globo. E assim nós temos essa confirmação. Agora sim, nós vamos analisar a função poética ou conotativa, que, como a gente já tinha mencionado antes, é diferente da denotativa justamente por não utilizar a linguagem literal, e sim ser mais focada para a linguagem figurada. E se relaciona muito com a mensagem. Então, a gente pode ver que ela utiliza recursos conotativos e o foco principal não é apenas o conteúdo, mas sim como as palavras são utilizadas. Então, a gente vai ver muita questão da estética e do emocional manifestadas através de figuras de linguagem, que a gente já tem algumas aulas aqui no canal, rimas e entre outras coisas. E exemplos de função poética ou conotativa vão ser os poemas, músicas, obras de ficção e entre outros. E aí eu coloquei uma das músicas que eu gosto bastante, que é Lana, do Kamaitachi. Então aí nós temos: teu poder funciona muito bem em minha pessoa, meus olhos dilatam como se fossem de doce, teus colares brilham, mas não brilham mais que o teu sorriso, o jeito que tu dança é como estar em Woodstock. Ou seja, a gente vê aí a utilização de rimas, de figuras de linguagem, né, com a metáfora. Então, aí a gente consegue ver que não é o sentido literal, né? Os olhos dele não vão literalmente brilhar. Então, os colares, o sorriso dela não vai literalmente brilhar mais do que colares de ouro. Então, aí a gente vai observar a utilização das figuras de linguagem. Dando continuidade, veremos agora a função emotiva ou expressiva, que é mais focada no emissor, né? Então, ela transpõe as emoções, sentimentos ou opiniões do emissor. E para isso, ela utiliza a expressividade, com sinais de pontuação como as exclamações e as reticências. E temos como exemplo poemas, cartas, depoimentos, diários, declarações românticas e entre outros. E no caso das declarações, eu coloquei aqui do ladinho dois trechozinhos da declaração do personagem Maxon do livro A Escolha, da Kiera Cass, para vocês terem uma noção, né? Pode partir meu coração 1000 vezes, se desejar, sempre foi seu para fazer o que quiser. Amarei você até meu último suspiro, não quero morrer sem que você saiba disso. Ele é um fofo, né, gente? Só quem já leu o livro sabe de como foi difícil esse momento aí pro nosso príncipe Maxon.
mas de fato ele é um fofo. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um pouquinho mais sobre essa série de livros. Então, vamos seguir para o próximo. Então, aqui nós temos a função apelativa ou conativa. Não confunda com conotativa. São palavras parecidas, mas têm significados completamente diferentes. E a função apelativa, ela tem como base o receptor, né? A pessoa que está ouvindo a mensagem ou que está recebendo a mensagem. E ela tem como objetivo principal convencer ou persuadir o receptor a determinado comportamento ou opinião. E utiliza bastante da linguagem persuasiva e imperativa. E como exemplo, nós temos as publicidades, os discursos políticos, ordens, horóscopos e etc. A gente vê bastante em questões governamentais, né? Então aí a gente na imagem consegue ver um programa de Pernambuco: vire, cuidado com água parada, evite a dengue, né? E isso se encaixa plenamente na utilização da linguagem imperativa, né? Porque vire é um verbo que está no imperativo, ou seja, é uma ordem, vire. Para que nós tenhamos uma conscientização, também tem essa questão da conscientização sobre uma doença, sobre uma condição, sobre um preconceito, qualquer coisa desse tipo. Na minha concepção, a função fática é uma das funções mais fáceis. Ela está ligada diretamente ao canal. Então, ela é usada para iniciar, manter ou encerrar o contato entre quem fala e quem ouve. Então, exemplos que a gente tem no nosso dia a dia mesmo são as ligações, as mensagens de texto e apresentações. Por exemplo, quando a gente está testando um microfone, inclusive eu fiz isso antes de gravar, a gente pergunta: alô, tudo bem, certo? 1, 2, 3, testando o som. E assim por diante a gente consegue perceber a função fática. Então, quando a gente fala: alô, tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Certo? Isso tudo são exemplos da função fática do nosso dia a dia. E a última função que nós vamos analisar hoje é a função metalinguística. É um pouco diferente essa palavra, né? Meio longa, mas eu prometo que não é nada difícil. E ela está ligada diretamente ao código, ou seja, ao uso da linguagem para falar da própria linguagem. Ou seja, a gente vai pegar a linguagem e torná-la o objeto da mensagem. Nós temos como exemplos os dicionários, os filmes que falam de filmes, as pinturas sobre pinturas, os poemas sobre poemas, que é o caso que a gente vai analisar aqui com o poema Os Poemas, de Mário Quintana. Então ele diz assim: os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Então a gente vê que neste poema o autor ele utilizou da mesma linguagem para compô-lo. Então a gente vê que ele fala dos poemas em um poema. E assim a gente vê em diversos outros tipos de linguagens, de representações artísticas. Dessa forma, nós concluímos a nossa aula sobre funções da linguagem, sabendo que as funções da linguagem mostram a intenção de cada mensagem da comunicação. E elas são importantes no dia a dia porque elas nos ajudam a entender melhor o que as pessoas dizem e a nos expressar de forma mais clara e adequada. Ou seja, a gente sabe aí que mesmo que a gente não ande falando: eu usei a função apelativa, eu usei a função fática, eu usei a função metalinguística, mas a gente sabe que, querendo ou não, diariamente nós as utilizamos. Então, muito obrigada por assistirem a essa aula até o final. Se vocês gostaram,
compartilhem, deixem aí o seu curtida, sua curtida, seu like. E não deixe de se inscrever no canal, porque mais pra frente nós teremos mais algumas aulas resolvendo exercícios sobre as funções da linguagem. E também teremos mais conteúdo sobre gramática, literatura e história. Então, um beijinho e tchau, tchau!